Nós estamos no Pantanal para o lançamento do Chevrolet Silverado, uma picape de grande porte que estreia no Brasil. E vamos aproveitar esta ocasião para conversar sobre o segmento de picapes com o Fábio Rua, que é vice-presidente da General Motors. Fábio, por que tanta gente gosta de picape hoje em dia? Sérgio, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade. A picape passou a ser um segmento dominante no Brasil. De 2 anos para cá, o número de pessoas que compram de fato a picape praticamente dobrou. E por quê? A resposta é muito simples e ao mesmo tempo sofisticada, porque é o que as pessoas buscam. A picape não é mais um carro apenas de trabalho, a picape é um carro conectado, é um carro seguro, é um carro confortável, é um carro espaçoso e cada vez mais é isso que a gente está oferecendo para os nossos clientes. Carros bastante equipados, bastante confortáveis e bastante seguros. O Brasil tem uma diferença em relação aos Estados Unidos, onde picapes realmente são as mais vendidas também, mas lá são as picapes de grande porte. E aqui são as picapes de pequeno porte que são as mais vendidas, né? E a Chevrolet tem uma linha completa de picapes agora, com o Chevrolet Montana, que é uma picape compacta. Depois tem a Chevrolet S10, que é uma picape média. E finalmente agora o Chevrolet Silverado, que é uma picape full size, digamos assim. Vamos começar pela menor. Por que o Chevrolet Montana não tem uma versão cabine simples? A Chevrolet Montana, como você bem disse, foi lançada no começo desse ano em 5 versões. As 5 versões com cabine dupla. E a cabine dupla é explicada por pesquisas de mercado, por todas as sondagens que a gente faz com os nossos consumidores que, mais uma vez, estão interessados em comprar um carro para usar com a família, para usar com o lazer e também usar com o trabalho. Então é um carro versátil, é um carro que tem multiusos, né, e que está cada vez mais atendendo à necessidade e o interesse do nosso consumidor. Mas isso impede que a Chevrolet dispute a liderança desse segmento. A liderança não é um objetivo, no caso do segmento de picapes? A liderança é sempre um objetivo para a GM, mas o nosso ponto aqui está em atender o interesse do nosso consumidor. O consumidor pede por um carro mais espaçoso, um carro cabine dupla e um carro com a conectividade que a gente oferece nas nossas Montanas. Montana tem 5 versões, são 2 com câmbio manual e 3 com câmbio automático. Qual câmbio que vende mais na picape Montana? O câmbio automático é o que vende mais e vende mais, né, com uma boa folga, muito em função do fato de que o que está sendo buscado pelo consumidor é o conforto. Eles têm cada vez mais buscado as versões mais sofisticadas, inclusive, desse carro, a versão LTZ e a função Premier são as versões que mais vendem e cada vez mais posicionando essa picape, que é uma picape média, como você bem colocou, né, num destaque entre as picapes do segmento. Uma das diferenças da Chevrolet Montana é que ela tem a carroceria monobloco, né? Agora, quando a gente vai para as picapes tradicionais, que tem a carroceria sobre chassi, nós temos o Chevrolet S10. O Chevrolet S10 já chegou a ser líder de mercado, hoje disputa ali uma posição relevante, mas é um segmento também que está chegando, é muito competitivo. E a gente ouve dizer que Chevrolet S10 deve ter modificações. A gente pode esperar novidade para o Chevrolet S10? Pode esperar novidade para o S10, Sérgio. A gente está com uma perspectiva de, no ano que vem, lançar uma nova versão da S10, uma versão com mais tecnologia, com mais conforto, com mais segurança e, obviamente, com um visual novo. Mas o que é uma coisa mais concreta? O que a gente pode esperar? Vai ter alguma modificação de motor, de transmissão? Vai ter versão nova? O que de fato vai ser de novo nessa S10? Imagine uma S10 reformulada, uma S10 mais moderna, uma S10 mais segura. Não posso dar detalhes ainda, mas em breve a gente vai anunciar e você vai ser dos primeiros a saber. Tá bom. Eu acho que eles vão se inspirar no Chevrolet Colorado lá dos Estados Unidos, mas vamos aguardar. Agora, chegando no carro que é a novidade aqui do Pantanal, Chevrolet Silverado, picape premium, né, super premium como vocês dizem, um preço altíssimo de R$ 519.990 e a GM chegou nesse segmento depois de 2 marcas concorrentes. Por que vocês não foram os pioneiros? Por que esse movimento, a GM chega só nesse momento com a Silverado? A Silverado é o carro da GM que mais vende no mundo.
é o carro campeão de vendas nos Estados Unidos e que foi recentemente reformulado. O que a gente tem aqui hoje é uma versão nova, é uma versão moderna, é uma versão de fato super premium, como você coloca aqui. Assim como é um carro, né, de destaque, um carro líder de vendas nos Estados Unidos, a gente tem expectativa de que ele seja também um líder de vendas no Brasil. Independentemente do momento em que ele foi lançado, a gente chega para brigar com os maiores e em breve teremos posições para vencer e para mostrar para o consumidor que a gente está aqui, né, com um carro de excepcional qualidade, de excepcional versatilidade e com as características que o nosso consumidor, cada vez mais exigente e primordialmente consumidor do agronegócio, busca. Silverado estreou no Brasil com uma cota de um lote de 500 unidades que vendeu assim rapidíssimo e depois vieram mais 200 unidades, todas também reservadas, então já são 700 picapes. Agora, essas picapes evidentemente elas não são entregues na hora. Como que é essa questão? Quanto tempo leva para o cliente receber essa picape? E vocês acham que pode ir bem além dessas 700 unidades? Dá para prever algum volume para 2024 do Silverado? Essas picapes são fabricadas no México, elas já estão, essas primeiras que você mencionou, as 500 e as mais 200, elas já estão a caminho do Brasil, elas devem ser entregues até o final deste ano, no máximo no comecinho do ano que vem, e a partir do ano que vem novos pedidos serão feitos e novas possibilidades de compra se abrem. A gente não tem um volume definido ainda, o mercado é competitivo, a gente tem outros carros, né, para incluir no nosso portfólio no ano que vem. Então, ao longo do tempo, a gente vai aos poucos, né, trazendo mais informações sobre volume. Mas, como você bem trouxe, 700, né, as 500 primeiras foram vendidas em poucas horas, né, e depois as 200 que se abriram na sequência, muito rapidamente. É um mercado potencial, é um mercado crescente. Como eu disse no começo da nossa conversa, a gente dobrou o mercado de picapes no Brasil nos últimos 2 anos. É um mercado hoje que equivale a 8 bilhões de reais, expectativa de fechar o ano, e otimistas para o ano que vem. Mas o Brasil tem tanto consumidor assim, desejoso por uma picape super premium? É o agronegócio que estimula isso? O que acontece nesse segmento também? O agronegócio é o motor do crescimento da economia brasileira, cada vez mais. E as pessoas do agronegócio, por terem, né, essa necessidade de rodarem em estradas, né, um pouco mais acidentadas, precisam de picapes. E essas picapes estão saindo não só para uso rural, mas também para uso urbano. As pessoas que têm fazendas e que moram nas cidades e que querem, né, colocar uma carga a mais, querem eventualmente, né, puxar um barco, puxar um trailer, puxar alguma coisa, né, a nossa Silverado tem condições de fazer isso e é isso que eles têm buscado no nosso veículo. A GM também tem uma posição muito enfática em defesa dos carros elétricos. Até 2035, todos os carros da General Motors no mundo serão 100% elétricos, inclusive no Brasil. E a gente sabe que nos Estados Unidos já apresentaram Chevrolet Silverado EV, ou seja, uma Silverado elétrica. Como que está a produção? Já foi lançada? Vocês têm plano de trazer ela também, não? A Silverado já foi lançada, ela começa a ser vendida nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2024 e a expectativa é de que ela venha para o Brasil sim. Temos aí um horizonte temporal aí um pouco maior para que ela chegue aqui, estou falando aí de algo em torno de 25, mas teremos Silverado EV no Brasil, vocês podem esperar e ter certeza de que ela vem. 2025. Mas estamos falando também de um segmento que está tendo muita polêmica, né, Fábio? Tem muita discussão sobre a importação do carro elétrico sem taxa de importação e a importação do carro elétrico com taxa. Qual que é a visão da GM nessa questão tão importante para o Brasil num momento de urgência climática e de posicionamento de forças no mercado automotivo? Veja, o mercado de carros 100% elétricos no Brasil hoje é incipiente. A gente registrou no ano passado mais ou menos 0,3% do total de carros vendidos no Brasil 100% elétricos. Existe um número mágico que a indústria trabalha com ele, que é de 5%. Quando as vendas atingem um número de 5%, isso indica que o carro pegou, que o carro de fato vai ter um futuro promissor nesse mercado específico. A gente está longe disso. Se a gente quiser de fato impulsionar o mercado de elétricos no Brasil, a gente precisa seguir dando condições para que os preços sejam minimamente competitivos. Os preços são altos, a gente tem uma carga tributária enorme incidindo sobre os carros,
né, mesmo com tarifa de importação. Então, a gente precisa de preços competitivos e a gente precisa do mercado, até para que o mercado possa, né, em conjunto com outros atores, criar a infraestrutura necessária para que esses carros possam rodar no país todo. Então, nossa visão clara, transparente, que a gente vem compartilhando com o governo e contando com o apoio do governo, é de que esse não é o momento de subir tarifas de importação. Sabendo que tem novos entrantes, sabendo que o mercado será cada vez mais competitivo, não é isso que nos aflige. A gente precisa da oportunidade para criar esse mercado. Hoje ele praticamente não existe. Tá bom. Bom, então esse foi o nosso papo aqui com o Fábio Rua, a quem eu agradeço e desejamos sucesso aí para as picapes da Chevrolet no mercado brasileiro.